Aqui, aleluia, uma introdução para que você possa entender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. O profeta Isaías foi um grande profeta, levantado por Deus, aleluia, com grande poder e autoridade, para profetizar sobre a nação de Israel. E você sabe que o profeta Isaías foi um profeta literário, ou seja, um profeta que, além de ser profeta, é um profeta que contém um livro escrito, aleluias, por ele próprio, e um livro que contém o seu nome, o livro de Isaías. Por isso que quando olhamos para a Bíblia Sagrada, você vai encontrar profetas literários e profetas não literários. Os profetas não literários foram profetas que não escreveram livros, porém foram profetas usados nas mãos de Deus com poder e autoridade também. E quando nós analisamos o livro do profeta Isaías, você vai perceber que o livro do profeta Isaías contém 66 capítulos. E é necessário nós fazermos uma divisão neste livro, aonde os primeiros 39 capítulos vai trazer palavras de juízos, palavras de sentença, palavras de repreensão, palavras de correção. Prova disso é que quando você abre a Bíblia no capítulo 1, a Bíblia vai dizer a partir do versículo 3 e 19, a Bíblia diz que o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o povo de Israel não conhece o seu Deus. A Bíblia descreve dizendo, repreendendo, instruindo e corrigindo a nação, mas se vocês ouvirem a minha voz e obedecer os meus mandamentos, comereis o melhor dessa terra. Você vai perceber que os primeiros 39 capítulos, aleluias, apresenta essas correções. A Bíblia diz no capítulo 29, no versículo 13, a Bíblia vai dizer, porque o Senhor disse para o povo de Israel, vocês me honram e me louvam, aleluias, com os lábios, porém o coração de vocês está longe, aleluias, e não há temor entre vós. Você vai perceber que há uma sequência de palavras que vem corrigindo a nação. Mas quando nós chegamos agora na segunda divisão, que é a partir do capítulo 40 de Isaías até o capítulo 66, vai revelar a glória futura de Israel. Ou seja, não são palavras de repreensão, correção, sentença e juízo. Agora são palavras que demonstram o poder de Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus. Prova disso é que quando você lê o capítulo 40, a partir do versículo 29, a Bíblia vai dizer que Deus é aquele que dá vigor àquele que está cansado. A Bíblia diz que Ele é aquele que multiplica as forças daquele que não tem. Por isso a Bíblia vai dizer que os jovens se cansam, aleluia, se fatigam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque o Senhor vai renovar e restaurar. Aleluia! São sequências de capítulos que demonstram a soberania de Deus. No capítulo seguinte, no capítulo 41, você vai perceber a partir do versículo 10 que a Bíblia agora menciona Deus olhando para a nação através do profeta Isaías, e ele vai dizer, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o Senhor teu Deus, aleluia, eu te sustento, te ajudo na destra da minha justiça. Perceba que muda, aleluia, o discurso, muda-se as palavras, porque agora são palavras que demonstram o poder e a glória de Deus. É por isso que, após construir esse pensamento, você vai perceber que quando nós chegamos no capítulo 43, o Senhor continua demonstrando a sua graça, demonstrando o seu poder, demonstrando a sua potente mão para a nação de Israel. Eu quero dizer para os irmãos que essa introdução vai ser a partir do versículo 2, e depois do desenvolver da mensagem, nós vamos falar do versículo 1 que ora acabamos de ler. Você vai perceber que Deus demonstra o seu poder, a sua soberania, porque a partir do versículo 2 do capítulo 43,
a Bíblia começa a dizer assim: olha, Israel, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares, aleluias, pelo fogo, ele não te queimará, e nem chama haverá em ti. Lá vai a primeira verdade implícita no texto, ou seja, escondida no texto, é que Deus está acima das circunstâncias. Eu quero que você olhe no mínimo para 3 pessoas e diga assim: Deus está acima das circunstâncias. Aleluia! Ele está dizendo para Israel: Israel, não adianta, eu estou acima das circunstâncias. Glória a Deus. Eu estou acima dos problemas. Podem vir os rios, podem se levantar o fogo, até mesmo a chama, mas eu estou acima de tudo isso. Glória a Deus. A segunda verdade implícita no texto, escondida no texto, se encontra no versículo, aleluia, de número 13. A Bíblia vai dizer assim: aleluias, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aqui Deus está se revelando para Israel. E agora a verdade que Deus quer revelar para o povo é que Deus está acima dos impedimentos. Eu quero que você vá gravando, aleluia, porque a primeira verdade explícita no texto é que Deus está acima das circunstâncias. Mas a segunda verdade que Deus vai revelar para o povo é que Deus está acima dos impedimentos. Olhe para uma ou duas pessoas e diga: Deus está acima dos impedimentos. Quando falamos de impedimentos, tem vários. Nós falamos de imprevistos, nós falamos de empecilhos. É Deus dizendo: eu estou acima dos imprevistos, eu estou acima dos empecilhos, eu estou acima do destino, eu estou acima do tempo, eu estou acima de catástrofes, eu estou acima de tudo isso, porque eu sou um Deus. Deus estava dizendo: não adianta vir desastres naturais, porque eu estou acima. Por isso Deus vai dizer: operando eu, quem impedirá? É Deus dizendo: quando eu quero fazer, não há impedimento. Quando eu quero agir, não há empecilho. Quando eu quero operar, não há imprevisto. O tempo não pode parar o trabalhar de Deus. O clima não pode parar o trabalhar de Deus. O desastre natural não pode parar, aleluia, o operar de Deus. Deus está acima dos impedimentos. Por isso lá vai, aleluia, a resposta de Deus para a tua vida. O inimigo pode até se levantar, colocando barreira, muro, empecilhos, mas Deus é aquele que queima os carros no fogo. Deus é aquele que quebra o arco, corta a lança para dar vitória para o povo dele. Se você quer a palavra, levanta para Jesus. Hoje Deus quebra todo o impedimento. A Bíblia vai dizer, aleluia, a terceira verdade implícita no texto é que Deus está acima dos inimigos. Olhe para o teu irmão e diga para ele: Deus está acima dos seus inimigos. Porque a Bíblia agora menciona no versículo 14 que por amor a Israel, Deus abateu os babilônicos. Por amor à nação de Israel, Deus abateu a nação que por muito tempo os oprimiu, a nação que por muito tempo os humilhou. Então Deus está dizendo: por amor a vocês, eu estou abatendo a Babilônia, eu estou derrubando os caldeus. É Deus dizendo para a nação: eu estou acima dos teus inimigos. É por isso que a Bíblia vai dizer, e vai deixar muito claro, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 6, a Bíblia vai dizer, aleluia, bendito será tu ao entrares, mas também bendito será tu ao saíres. Aí a Bíblia diz: e se os teus inimigos saírem contra ti, aleluia, por um caminho virão, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Ele cuida da tua família. Hoje
para te dizer: não tenha medo de fofoqueiro, não tenha medo de caluniador, não tenha medo, aleluia, de quem se levanta para perseguir, para maldizer, porque Deus está dizendo: eu estou acima dos teus inimigos, Deus está acima daquele que te confronta, Deus está acima daquele que te persegue, Deus está acima daquele que quer te derrubar. Deus é soberano e poderoso. Se você crê, levante a tua mão, porque há livramento de Deus sobre a tua vida aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para finalizar essa introdução, para que possamos entrar na mensagem, a quarta e última mensagem que Deus está dando para o povo é que Deus está acima, aleluia, dos nossos pecados. Olhe para o teu irmão e diga para ele: Deus está acima dos nossos pecados. Porque no mesmo capítulo 43 de Isaías, mas agora no versículo 25, o Senhor vai dizer assim para Israel: eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões e dos seus pecados não me lembro mais. É Deus dizendo para Israel: Israel, eu não apenas estou acima das circunstâncias, eu não apenas estou acima dos impedimentos, eu não apenas estou acima dos inimigos, mas eu também estou acima dos vossos pecados. Glória a Deus. Porque é Ele que apaga, é Ele que não lembra. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 20, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça. Presbítero, me explica esse versículo. Eu te explico. A palavra está dizendo que a graça de Deus é maior do que o pecado. Olhe para o teu irmão e diga para ele: a graça é maior, é mais poderosa, do que o pecado. Aleluia. Glória a Deus. Aonde o pecado derrubou, a graça levanta. Aleluia. Aonde o pecado destruiu, a graça reconstrói. Aonde o pecado levou para longe, a graça traz para perto. Aonde o pecado desfez, a graça refaz. Aonde o pecado gera morte, a graça gera vida. Aonde o pecado traz maldição, a graça traz bênção. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa palavra, levante a tua mão lá em cima e dá glória para Jesus. Aleluia. Agora que você entendeu o capítulo 43, é necessário nós entendermos o versículo 1 e aqui a gente fica nele. A Bíblia diz: porém agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó. A primeira expressão da Bíblia é que Deus se apresenta agora para Israel como Deus criador. Ele é aquele que cria. E todos nós sabemos que o verbo usado no hebraico de criar é o bara, que significa aquele que faz algo do nada. Aleluia. Então ele traz a existência, mesmo que nada exista. E esse, aleluia, este advérbio, ou esse verbo, é apenas usado na Bíblia apenas para Deus e não para o homem. Quando se usa, aleluia, o verbo criar para o homem, se usa outras palavras e não bara, porque o homem cria a partir de algo, a partir de uma matéria primária, mas Deus não. Deus tem o poder de do nada criar tudo. O homem precisa de recurso para mudar alguma coisa. O homem precisa de voto para subir ou para descer de alguma posição. Mas Deus, quando quer fazer, Ele faz do nada. Aleluia, Deus não depende de nada. Deus está acima. Então Deus se apresenta como um Criador, aquele que do nada faz tudo. E Ele diz: eu sou aquele que te formou. Deus é aquele que transforma. Deus é aquele que preenche, aquele que enche, aquele que moldela, aquele que molda. E a Bíblia vai dizer: ó Israel, não temas. Então perceba, depois de Deus dizer que é Criador, depois de Deus dizer que Ele dá forma, aleluia, Ele vai dizer: não temas. Olhe para o teu irmão e diga para ele: não temas. Não temas.
Sabe o que Deus está dizendo para Israel? Aleluia. Não deixe as emoções te dominarem. Glória a Aleluia. Vira para 2 ou 3 pessoas. Eu sei que é chato, mas é para você memorizar a mensagem. Diga para ela: não deixe as emoções te dominar. Por isso Deus está dizendo: não Aleluia. temas, Israel, porque o temor, a emoção do medo queria tomar conta, queria dominar a nação de Israel. É por isso que em Jeremias capítulo 17 a Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso. Você não pode deixar o seu coração, as suas emoções te guiar, te direcionar, te dominar. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Aleluia. É por isso que a Bíblia vai dizer em Filipenses 4:6: não andeis ansiosos por coisa alguma. Glória a Não adianta Deus. deixar a ansiedade te dominar, o desespero te dominar, a angústia te dominar, a preocupação te dominar. E o que é que eu faço, presbítero? A Bíblia continua dizendo: além de você não ficar ansioso por coisa nenhuma, antes apresente a Deus as tuas petições em oração. É assim que se vence a ansiedade. Glória a Deus. É assim que se vence o desespero. É assim que se vence a preocupação. Como? Colocando diante de Deus as suas petições em orações. Aí, o texto diz e continua dizendo: porque enquanto você coloca as suas petições em orações a Deus com ações de graças, o Deus que excede todo entendimento guardará o teu coração e os teus sentimentos. Glória a Deus. Deus vai blindar a tua mente hoje aqui. Glória a Deus. Deus vai blindar o teu coração hoje aqui. O medo não vai te apavorar. A circunstância não vai te apavorar. Porque Deus vai esconder o teu coração. E você quer nessa palavra, joga a mão para cima e valeu para Jesus. É por isso que Davi, passando por diversas situações na sua vida, ele vai escrever em Salmos 34:4 dizendo: busquei o Senhor e Ele me amparou e me livrou de todos os meus temores. Glória a Deus. É Ele dizendo: quando o medo veio, quando o sentimento tentou me dominar, quando o desespero bateu a porta, eu invoquei ao Senhor, eu busquei ao Senhor. Ele me amparou, me acolheu, me recebeu e me livrou. Não é só de um, não é só de dois. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Temores. É Ele dizendo: com Cristo eu não ando mais com medo, eu ando confiando. Com Cristo eu não ando mais temendo, eu ando confiando. É por isso que ele escreve também no capítulo 56 dizendo: quando o medo vier, eu hei de confiar em ti. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: começa a confiar, não deixa o medo te dominar. Se você crê, levanta a mão e glória a Deus. Deus diz para Israel: não temas. Não temas. Aí a Bíblia vai dizer e continua dizendo: não temas, porque eu te remi. A palavra remir vem de salvar, Glória a Deus. vem de livrar. Ele livrou, ele salvou, ele é aquele que livra, aquele que salva. E aqui eu entro agora no tema da mensagem. Deus diz: e eu te chamei pelo teu nome, e tu és meu. Eu quero que você Aleluia. diga: eu te chamei pelo teu nome. Eu quero intitular o tema dessa mensagem como 3 processos de uma chamada. Aleluia. Vire para o teu irmão, diga para ele: 3 processos de uma chamada. Perceba Aleluia. essa expressão, e aqui eu finalizo a mensagem. Quando Deus está dizendo: foi eu que te chamei pelo teu nome. A Bíblia está falando de chamada. Deus chamou pelo nome. Deus não chama por apelido, Deus chama pelo nome. Aleluia. E eu entendo aqui que há alguns processos quando alguém recebe uma chamada da parte de Deus. O primeiro processo é que Deus, ele quebra o vaso. Eu quero que você memorize isso. O primeiro processo de uma chamada é ser quebrado por Deus. Aleluia. Prova disso
é que quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, e você conhece mais do que eu, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a Bíblia vai contar a respeito de um homem que agora pegou algumas cartas e está indo para a cidade de Damasco para prender aqueles que eram do caminho. Essa expressão do caminho significa os cristãos que estavam levando, pregoando a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo. Então Saulo saiu agora para prender, matar e torturar alguns irmãos. Mas perceba agora o que vai acontecer. A Bíblia vai dizer que ele é cercado por uma luz muito forte. E o que está acontecendo? O primeiro processo da chamada. Saulo vai ser quebrado por Deus. Ele prova. A Bíblia diz que agora, quando o Senhor se apresenta, quando a glória se apresenta, Deus joga ele no chão. Eu não sei se ele estava no cavalo ou se ele estava a pé, mas isso não tem muita diferença. Porque com cavalo ou sem cavalo, a glória joga ele para o chão. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a glória de Deus se manifesta, algo tem que cair. Quando a glória de Deus se manifesta, o orgulho cai, o ego cai, o pecado cai, os demônios caem, as prisões caem e a glória permanece de pé. O Senhor joga ele no chão. Primeiro processo da chamada, ser quebrado. E ali ele é quebrado. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que quando ele cai no chão, o Senhor quebra ele ali no ato. Por quê? Porque ele perde a visão. Escute, dobre a sua atenção para você entender. Ele perde a visão. E eu lhe provo que aqui é o primeiro processo da chamada. Ser quebrado por Deus. Deus vai quebrar o vaso. Meu Deus. Ele está cego. Você conhece a história? Ele está... Fala, Senhor. Levanta-te. Escute uma coisa. Abre parênteses aqui. Eu creio em revelação. Porque a gente pula não. Pentecostais é porque nós somos continuistas. Cremos nos dons do Espírito Santo. As igrejas que não são pentecostais não creem mais na continuidade dos dons. Eles creem que os dons cessaram, mas nós cremos ainda na continuidade dos dons. Amém? Então Deus ele revela, eu creio em revelação, mas cá entre nós, se alguém vier revelar CPF, se alguém vier revelar nome, placa do carro, placa da moto, eu quero saber o porquê. Meu Deus. Porque revelar o CPF e não falar que Deus está limpando do Serasa, do SPC, não adianta nada. Meu Deus. É desse jeito. Revelar a placa do carro e não falar que Deus vai quitar o restante das parcelas, para mim não adianta nada. Só revelar por revelar e não aconteceu nada. Porque Deus revela, e eu vou provar aqui que Deus revela. Deus revela nome, Deus revela endereço, Deus revela tudo, eu vou provar aqui. Mas todas as vezes que vem uma revelação, vem com uma ação divina. Perceba. Meu Deus. Deus pega o profeta Ananias e vai revelar o endereço, vai revelar o nome da pessoa, vai revelar o nome do dono da propriedade da casa onde a pessoa está. Deus olha para o profeta Ananias e diz: Ananias, levanta-te. Fala, Senhor. Vai até a rua chamada direita. Endereço, é Deus revelando. Aleluia. Segunda etapa da revelação. E lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. Deus revelou o nome. Aleluia. Ele está na casa. E a casa, o dono, o proprietário, chama Judas. Deus revelou até o nome do dono da casa. Mas Deus só não revelou. Tem uma ação divina. Vai lá, põe as mãos sobre ele e restaura o vaso que eu quebrei. Meu Deus. Aleluia. Senhor, como que é? Vai lá e restaura o vaso que eu quebrei. Ele está no primeiro processo, eu estou quebrando ele. Vai lá, eu já quebrei. Ele está cego, mas está orando e está jejuando. Vai lá. Senhor, eu não vou não. Você vai. Por que eu vou? Vai. Porque ele é para mim um vaso escolhido. Pode estar quebrado, mas é escolhido. Pode estar moído, mas é escolhido. Pode estar despedaçado, mas é escolhido. Eu estou em um processo com ele. Eu quebrei, agora quero restaurar e levantar. Vai lá, vai. Se você crê que Deus é aquele que quebra e restaura, levante a mão lá de cima e dê glória para Jesus.
O segundo processo, depois de quebrar o vaso, e aqui é o caminho para o fim, Deus, Ele salva o vaso. Você percebeu que nós estamos inseridos no tema, o Senhor chamou pelo nome. Meu Deus. Então Saulo foi chamado pelo nome quando Deus disse: Saulo, Saulo, não é? Porque tu me Persegue. Quando o Senhor chamou, já começou o processo. Aleluia. Chamei, agora vai ser quebrado. O segundo processo, quando Deus chama alguém, é a salvação. Porque primeiro vem o quebrar? Porque o quebrar vai gerar em nós arrependimento. Aleluia. Vai gerar em nós entrega. Quando Deus nos quebra, a gente se rende. Verdade. A gente se entrega. A gente se doa. E diz: Deus, eu cansei de sofrer. Eu cansei de ser quebrado, de ser moído. Faz em mim o teu querer. Então depois desse processo vem a salvação. Prova disso que quando você abre em Lucas capítulo 19, você conhece mais do que eu. A Bíblia vai dizer que agora tem um homem em cima da figueira. Tá em cima de onde? Da figueira. Em cima de onde? Figueira. Da figueira. A Bíblia diz que ele está lá para ver Jesus. Para nós ganhar tempo, não preciso nem contar a história. Mas de repente Jesus chega debaixo daquela árvore e olha para aquele homem que está lá e chama ele pelo nome. Deixa eu falar: Zaqueu, Aleluia. Glória a Deus, aleluia. desce depressa, Aleluia. porque hoje me convém pousar em tua casa. Depois que Deus quebra o vaso, Ele salva o vaso. Aleluia, Jesus. Porque a proposta aqui para alguém que foi chamado pelo nome é que ele quer entrar na casa. E eu falo agora casa no sentido espiritual, assim como a Bíblia também aborda, que é necessário para que haja salvação. É necessário deixar Jesus Cristo entrar na nossa casa. Meu Deus. É necessário deixar Ele fazer a obra. É por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 9, que todo aquele, aleluia, que confessar o Senhor com os lábios e crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, esse será salvo. Porque cremos com o coração para a justiça, mas confessamos com os lábios, aleluia, para a salvação. Então, ele abre a porta da casa, ele crê no Senhor, ele confessa ao Senhor. Aí a Bíblia diz que agora a graça que é Jesus Cristo entrou pela casa, entrou pela porta, está na casa de Zaqueu. E uma vez que a graça nos encontra, a graça, a mesma graça que te salva, é a graça que te transforma. Olhe para alguém e diga para ele: a mesma graça. A mesma graça Que te salva. que te salva. É a mesma graça. É a mesma graça que te transforma. que te transforma. Olha só, Aleluia. a graça entrou de uma forma tão poderosa na casa de Zaqueu, que ele disse: eu preciso mudar o meu comportamento agora. Eu preciso mudar de direção agora. Ele, incomodado com a graça que está gerando nele transformação em caráter, ele olha para Jesus e fala: Jesus, eu já decidi, pode falar, Zaqueu, tudo que eu tenho, eu vou pegar a metade e vou começar a dar aos pobres. Olha só o que a graça faz, a graça muda comportamento. E ele continuou: não é só isso, Jesus. E Jesus dizendo: pode falar. E se eu roubei alguém, eu vou devolver, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque a graça salva, mas a graça transforma. Aleluia. A Bíblia vai dizer no livro de Efésios capítulo 4 que é necessário você se despir do velho homem e se vestir do novo homem, da nova criatura. Aí a Bíblia diz: porque aquele que alcançou a graça, ele vai ser transformado por ela. Por quê? Porque a Bíblia diz assim na sequência: não deis lugar ao diabo. Aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade com o teu próximo. Quem usava, não roube mais, Glória não a Deus. curte mais, antes trabalhe com as suas mãos, fazendo aquilo que é bom. Que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, apenas palavras para edificação. E a Bíblia continua dizendo: e não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual vós fostes selados para o dia da redenção. A graça transforma, a graça salva. Se você crê nessa palavra, levante a sua mão e dê glória a Jesus.
E aqui eu entrego o microfone. Oh, Deus maravilhoso. Depois que a Aleluia. pessoa é chamada pelo nome, Deus quebra o vaso, Glória a Deus. salva o vaso. E agora Deus dá dons ao vaso para usá-lo como instrumento. Aleluia. Prova disso é que quando você abre o livro de João, capítulo 21, você conhece a história mais do que eu. A Bíblia diz que agora o Senhor vai ter um diálogo com Pedro. Pedro está triste, porque Pedro outrora havia negado Jesus por 3 vezes. Quantas vezes? 3. Quantas vezes? 3. E agora por 3 vezes o Senhor vai lhe fazer uma pergunta. Pedro, oi Senhor, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Meu Deus. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, oi Senhor, tu me amas? Te amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, oi Senhor, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Aleluia. Então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Percebe-se aqui que de uma forma implícita, escondida no texto, Deus está entregando através de Jesus um dom ministerial para Pedro. Percebe que Pedro também é chamado pelo nome, como foi Zaqueu e como foi Saulo. E ele recebe agora um dom ministerial. Por quê? Porque quando você abre a Bíblia no livro de Efésios capítulo 4, você vai perceber que ali a Bíblia menciona alguns dons ministeriais. Porque existem dons espirituais e dons ministeriais. Os dons que está no livro de Coríntios capítulo 14, a Bíblia vai mencionar, aleluia, o dom da fé, o dom de falar em língua, interpretação de língua, a sabedoria da palavra, a sabedoria do conhecimento, dom de milagres e prodígios. Então ali você vai ver dom de discernimento de espírito, ali você vai ver algumas séries de dons. Mas em Efésios capítulo 4, redobre a sua atenção, Deus fala ali de alguns dons ministeriais, porque o texto está escrito assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que subindo ao alto levou cativo o cativeiro, e ele deu dons aos homens. Perceba no texto aqui que homens não significa sexo masculino, aleluia. No original do hebraico, como a Bíblia foi escrita, não é no masculino. Homens aqui é no sentido de humanidade, no sentido global. Então é Deus dizendo: Deus dá dons para a humanidade, homens e mulheres. Aleluia. E a Bíblia diz: e Ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos, dom ministerial, outros para profetas, dom ministerial, outros para evangelistas, dom ministerial, outros para pastores, dom ministerial, e outros para doutores ou mestres, dom ministerial. Aí eu lhe pergunto, e a igreja responde: pastorear é dom ou não? A Bíblia já está dizendo, ele dá dom aos homens, à humanidade. Dons ministerial, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. É ele que está dando os dons, ele dá conforme ele quer. E eu lhe pergunto agora, se pastorear é dom, por que tem gente dizendo que mulher não pode pastorear? Aleluia. Meu Deus, olha isso, Jesus. Não é eu que digo, é a palavra. Diz que aquele que desceu, subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons para a humanidade, para os homens. Aleluia. Levantando uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. É Deus quem dá o dom. Aleluia. É Ele que concede o dom ministerial. Por isso ele está olhando para Pedro e dizendo: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Deus, recebe o dom que eu te dou. glória a Deus. Recebe a ferramenta que eu te dou. Recebe, porque você está recebendo algo novo. Porque ele já tinha um dom do apostolado, já era apóstolo. Mas agora o Senhor está dizendo: tu não será apenas apóstolo, agora tu vai pastorear, tu vai apacentar as minhas ovelhas. Se coloca aqui, em nome de Jesus. Quando ele chama, ele quebra o vaso. Quando ele chama, ele salva o vaso.
Quando Ele chama, Ele dá dons e capacita o vaso. Eu quero que você, aleluias, entenda que quando Deus chama, Ele salva o perdido, Ele levanta o caído, Ele restaura o cansado, Ele dá força para o fraco. Quando Deus chama, Ele dá sabedoria ao leigo, entendimento ao simples. Quando Deus chama, Ele muda a história. Quando Deus chama, Ele exalta. Quando Deus chama, Ele purifica. E nessa noite, você vai sair daqui dizendo que Deus é aquele que chama, Deus é aquele que levanta, Deus é aquele, aleluias, que escolhe homens e mulheres para estarem na presença dele. Levante a sua mão, coloca a mão no teu coração, em o nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Coloca a mão no teu coração. Eu quero profetizar aqui nessa noite que se houver alguém perdido lá fora, no meio da tua casa, no meio da tua família, Deus vai chamar ele pelo nome. Glória a Deus. Deus vai chamar ela pelo nome. Aleluia, e vai fazer uma grande obra. Louvado seja o nome santo do Senhor.